capítulo 1, versículo de número 20. Quem achou, diga graças a Deus. E diz assim: projetando ele isto, em algumas traduções, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, nesta hora bendita, ó Deus, que eu quero orar para que o Senhor tome a direção já é tua, da minha vida, ó Deus, deste momento, mas numa condição de reconhecimento do teu senhorio em tudo. Toma a direção, assim como eu estou usando, ó Deus, este microfone, que o Senhor me use como instrumento apenas, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda virtude, todos os atributos de glória vem de ti, é para ti, Deus. E acrescentando ainda, ó Pai, a oração que aqui foi feita, eu quero com a tua igreja nesta hora pedir que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia aos enlutados, aos que estão desprovidos de residência, alagados, ó Deus, afetados por estas chuvas, ó Deus, contínuas que tem caído em Salvador, também no estado de Minas Gerais, ó Deus, dos furacões lá na América do Norte, ó Deus, tantos males em todas as partes do mundo, alguns até, ó Deus, de incumprimento à tua palavra, porque tu estás às portas, ó Deus, e a tua palavra diz que quando estivesse perto da tua volta, haveria, ó Deus, muitos fatos como estes, em vários lugares, mas que a tua mão de misericórdia, ó Deus, tu que és provedor, venha prover, ó Deus, o alimento, venha prover, ó Deus, o lar, venha prover, ó Deus, o ânimo, ó Deus, vem consolar os enlutados, vem enxugar as lágrimas dos que choram, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos nem orar na dimensão da necessidade, mas que o teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, interceda agora, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, como igreja pedindo, e a tua graça esteja, a tua misericórdia sobre cada uma dessas vidas, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, hoje eu quero falar sobre sonhos. É normal até, vocês são um costume meu ou de outros colegas, pastores, pegar uns textos assim do nascimento de Jesus e pregar nessa época, porque às vezes a gente fica o ano todo sem poder pregar, porque é vinculado um pouco ao Natal, não é? Ao Natal, esse Natal comercial, esse Natal dos homens, né? A gente sabe que Jesus não nasceu, né? É redundante dizer isso, em 25 de dezembro, né? Foi uma data de um sincretismo religioso católico, que os católicos pegou a data do nascimento de Jesus, a festa, e vinculou esta data de uma festa pagã que existia no hemisfério norte, no solstício de inverno, para que eles não adorassem a essa entidade que comemora no solstício lá na Europa, né, de inverno, essa festa, quando o sol está mais longe da terra, lá naquele local, é muito frio, realmente, muita neve, e eles cultuam uma entidade, a Igreja Católica colocou o nascimento de Jesus, que foi na festa dos tabernáculos. Por isso que o escritor diz assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou-se. A palavra no grego é tabernaculou-se, foi traduzida como habitou entre nós, se fez tabernáculo entre nós. E isso, pelo calendário judaico, é entre setembro e outubro, e não em 25 de dezembro. Mas nós aproveitamos, como Paulo disse, nos fazemos de fraco para ganhar os fracos, né? E nós aproveitamos para falar um pouco do amor de Deus. E amado, ao longo da história, eu quero falar de sonhos, mas ao longo da história, nós vemos exaustivamente nas Escrituras que Deus falou em sonhos com homens, servos de Deus, profetas, reis e até com inimigos, como Deus falou em sonho a Faraó, falou em sonho ao rei da Babilônia, e usou servos para interpretar, para assim julgar, punir ou prover algo em relação ao mundo. E a primeira citação, preste bem atenção, onde o Espírito quer nos levar, de sonho na Bíblia, foi um sonho dado a um inimigo, ou melhor dizendo, ele não era um inimigo, mas também não era de povo de Deus. Abimeleque, rei de Gerar, cidade filisteia, é a primeira citação, não precisa abrir, em Gênesis capítulo 20, verso 3,
quando, por uma fome que houve na cidade onde habitava Abraão, Abraão desceu para as terras dos filisteus, onde havia suprimento, e lá ele omitiu que Sara era sua mulher e só revelou que ela era meio-irmã. Ele não mentiu, ela era realmente meia-irmã dele. E ele omitiu que ela era esposa e disse: só não, aqui é minha irmã. E o rei dos filisteus da cidade de Gerar, vendo que ela era muito bela, tomou para possuí-la. Mas antes que ele fizesse isso, diz o texto sagrado lá em Gênesis 20, porém Deus veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o seu marido. E Abimeleque foi e devolveu a Abraão e disse: por que tu não me disseste? Morrer não quero, então a tua mulher, que é tua. De sorte, amado, que ao longo das escrituras, nós vamos ver que Deus falou depois na escada de Jacó, foi em sonho, Deus falou a José, lá José, filho de Jacó, né, chamado José do Egito. Ele era até chamado de sonhador, que tinha muitos sonhos, os irmãos conhecem. Depois Deus revelou sonho ao copeiro, ao padeiro, que José interpretou. Deus falou a Faraó, falou em sonho ao soldado de Gideão, falou em sonho ao rei da Babilônia, como já citei. Se eu fosse citar aqui, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver muita citação. O próprio profeta Joel, na profecia que se cumpriu em Atos capítulo 2, ele profetizou, dizendo da descida do Espírito Santo: e há de ser que depois derramarei, Deus usando a boca de Joel, do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os mancebos visões. Então, de sorte que o sonho está dentro do contexto profético bíblico. E no Novo Testamento, amado, Deus continuou a falar desta maneira, embora Deus revela lá em um dos capítulos que eu acho mais lindo da Bíblia, é o capítulo número 1 da carta aos Hebreus, um capítulo mais lindo, assim, narrando. Eu sou apaixonadíssimo por toda a Bíblia, mas esse capítulo é tremendo, quando diz assim: havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, mostrando que a maneira que Deus hoje prefere falar é pelo Filho, e o Filho é a palavra, quem pode dizer amém? Mas não abdicou de falar ainda em sonhos, é muito importante, é uma preferência de Deus, mas Deus continua a falar em sonhos. Nós vamos ver isso à luz dessa escritura. E hoje eu quero, isso tudo foi só uma introdução para falar, que hoje eu quero falar de uma mensagem que diz os 4 sonhos que teve José. Mas não é José do Egito, é José, esposo de Maria, mãe do Salvador Jesus. Amém, queridos? Esse José, que é um homem até esquecido, se prega muito sobre Maria, se prega, né, sobre Elias, Eliseu, se prega sobre os profetas, mas poucas mensagens nós ouvimos sobre José, um homem de uma conduta exemplar, um homem que passou por uma prova que, vou te contar, viu, pastor Marcos, poucos passaria como ele, né? Porque a Bíblia diz que ele estava desposado, e desposado na nossa cultura hoje é casado, né? Se desposar uma pessoa é tomar em casamento. Desposado na cultura, a cultura, vamos dizer assim, israelense, né? Judaica, a palavra no grego, que foi a primeira versão da Bíblia, menesteio, quer dizer prometida em casamento, equivalia ao nosso noivado. Só que muito diferente, que tem gente que noiva e leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já vi noivo em igreja de 5, 7 anos enrolando, né? Brincadeira com os noivos, é a prova do... Daniel passou por essa prova recente, né? Pagar tanta coisa, às vezes o cara, né, Daniel? Empurra um pouquinho, porque senão não consegue pagar tudo que tem que se comprometer, porque mamon não é brincadeira, mamon é um sistema econômico financeiro, né? Mas, naquele tempo, quando prometia em casamento, na lei judaica era 1 ano, tinha que selar o enlace logo depois de 1 ano. E nesse lapso temporal, nesse tempo,
Diz a Bíblia Sagrada, e não se tocavam. Nesse tempo, Maria aparece grávida. Olha, para alguns homens, amado, se fosse hoje, daria feminicídio, irmã, porque a gente está vendo aí por muito menos. Uma mulher, às vezes, quer só terminar uma relação, está a sentença de morte na cultura atual, né? Só a misericórdia de Deus colocar a mão nessa geração que está pior do que a de Sodoma e Gomorra. Por isso que a Bíblia diz que os ninivitas, aqueles que não creram na pregação de Noé, se levantarão no juízo e condenarão essa geração. Os de Sodoma e Gomorra vai se levantar e dizer: nós estamos perdidos, mas essa geração foi pior do que nós. E é verdade, isso está na Bíblia. E nós estamos vivendo um tempo pior, amados. Mas muitos homens podiam dizer assim: não, eu vou dizer poucas e boas a ela, que isso não se faz. E não ia deixar nem ela falar. Outros iam fazer dizer: não, eu não vou falar nada dela não, mas você é meu amigo, e a maledicência ia correr solta, né? E a pessoa diz assim: não, tem alguém que é da minha confiança, e eu abri meu coração, né? Assim, ia colocar um estigma, uma sofisma sobre ela, e ele não tentou nada disso. Um homem de uma conduta exemplar, um servo de Deus, que ele só disse o seguinte: já que é assim, eu vou arrumar minha mala e vou deixar secretamente. Só que é um Deus, amado, que estava sobre ele, que está sobre nós nesta manhã e sempre. Aramachou de cai, que eu quero falar nesta manhã. E o texto que lemos diz: intentando ele isto, o anjo do Senhor, que é Cristo, a teofania, essa expressão usada muito na Bíblia, para se referir a Cristo. O anjo do Senhor veio em sonho. Podia vir como veio a Maria, né? Maria não foi em sonho, veio o anjo Gabriel, disse: eu assisto. Veja a diferença, quem veio a Maria foi o anjo Gabriel. Para José veio o anjo do Senhor. Então não era Gabriel, era o próprio Cristo, mas veio em sonho. Mas Gabriel veio em forma angelical se revelar a Maria. Conceberás e darás luz a um filho. E Maria disse: como pode ser isto, visto que eu não conheço o varão? A palavra conhecer, se você for olhar no original, não estava falando de conhecimento como assim, de amigo, é conhecer intimamente. Então, amado, eu não conheço o varão, ou seja, não tenho intimidade sexual com o varão. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o varão que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amado, que o anjo do Senhor fala a José: não temas em tomar Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele também desfez aquele pensamento, né? Permite-me aqui a conjectura, é normal das mensagens. Desfez a mala e continuou fiel. E aí é que está o grande mistério que eu quero falar nesta manhã. Os 4 sonhos de José. Esse é o primeiro sonho, que está narrado em Mateus 1:20, que foi o texto áureo da nossa meditação. E foi um sonho, amado, que foi um sonho dissipador de dúvidas. Anote isso, anote que eu digo assim, grave na tua mente, que eu vou falar de 4 ações que Deus usa para falar conosco, seja em sonho, visão, profeta, palavra, mensagem. Quantas vezes a gente entra na igreja e uma mensagem, Deus usa o anjo da igreja ou quem estiver pregando, e aquela mensagem dissipa a dúvida sobre um negócio que você tem que fazer, quem sabe na segunda, uma decisão que você tem que tomar, uma postura. Por isso que a gente tem que vir à igreja. Eu não me canso, amado, eu não sei porque esta geração perdeu isso. Conversava com o pastor Marco, vários pastores estão preocupadíssimos, do norte ao sul do Brasil. Depois da pandemia, as igrejas perderam 50, às vezes mais de 50% de frequência. Mas isso não é um caso novo não, amado. Isso é um caso de mais de 2000 anos, irmão baterista. Que o escritor aos Hebreus escreveu: não deixando a vossa congregação, como costume de alguns. Tem gente que acha que basta eu ser crente, orar em casa, eu vou receber toda a bênção. Você está cortando boa parte da bênção, porque tem bênção que está condicionada a nós estarmos aqui. Por isso eu sou até repetitivo às vezes. Eu só não venho se eu estiver doente.
Falar nisso, outro dia eu passei por uma prova, os irmãos aqui oraram por mim. Eu vou fazer um parêntese aqui, não ia falar isso, mas estou recebendo aqui como alguns irmãos dizem assim, um fax do céu. Fax não é mais, agora é um SMS do céu, né, pastor? Vamos dizer assim, uma mensagem aqui da rede social de Deus, que Deus tem uma rede social, você sabia? Catuca a pessoa que está ao seu lado assim, você sabia que Deus tem uma rede social de intimidade com você? Essa rede social, amada, é poderosa porque ela não cai, o sinal não fica ruim. Ela é mais antiga porque ela é lá dos primórdios das Escrituras. Deus já falava diretamente a servos, já falava em sonho, em visão. A rede social de Deus já falava com revelação, já botava assim. Eu não tenho Windows, Deus já botava uma janela. Primeiro Windows é o de Deus. Deus tem um Facebook também. Face em inglês é face, é rosto. Book é livro. Se a gente for pôr, eu gosto muito de estudar a etimologia da palavra. Facebook é um livro da face, ou face no livro, como você quiser. E Deus disse a Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei ante Facebook nele de dia e de noite. Só que as pessoas estão hoje mais aqui, esquecendo do Facebook. Ante medita nele, ou seja, bote sua face no livro de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque fazendo isso serás bem-sucedido, prosperarás. Tem muitos crentes passando por luta porque preferem fazer isso do que isso. E por falar nisso, pastor, né, nós estamos hoje, eu não me lembro qual capítulo, mas eu estou certinho ali. E me esforcei para isso, não sei se toda a igreja está. Nós estamos lendo o Novo Testamento, amado. Estamos lá em Apocalipse, já, não sei se é capítulo 11, por 11, né? Para já acabar. Os irmãos que estão ali. Quem não está, corra. Que se não estamos conseguindo ser fiel numa leitura do Novo Testamento, como seremos fiéis em outras coisas? É aí que a gente se pergunta. Quando vier o Filho do Homem, bem-aventurado aquele que ele contar fazendo assim. Ou seja, se nós não somos fiéis na coisa pequena, não nos será confiada a outras maiores. Tem uma parábola que fala isso. Como é que Deus pode dar talentos maiores se nas coisas pequenas? Jeremias escreveu assim, eu já estou saindo da mensagem aqui, misericórdia. Se te fadigas correndo com quem anda a pé. Ou seja, se tem gente andando a pé e você correndo, você está fadigando, não está conseguindo acompanhar quem está andando a pé. Como serás competindo com o cavalo? Em outras palavras, vou trazer agora a lição de Jeremias. Se você não consegue ler o Novo Testamento sincronizado com as datas, como será outras coisas no reino de Deus que Deus te confiar? É isso que Jeremias está dizendo. Então, amado, dá tempo de correr. Eu sei que os irmãos têm... Eu vi o seguinte, a gente tem que se disciplinar, viu? Porque o trabalho é grande, o entretenimento é grande. E é bom isso porque mostra que a gente tem que voltar ao hábito do Facebook de Deus. E Deus fala, amado, Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala nos nossos ouvidos. E eu passei, é isso que eu fazia o parêntese aqui. Os irmãos oraram por mim, eu não pude vir. Há uns 15 dias atrás, estava com uma forte dor na coluna cervical, fiz uma série de exames, ressonância, detesto aquilo, viu? Você entrar assim, parece que está entrando num caixão, misericórdia. Aí você fica 20 minutos coberto de tudo quanto é lado com um negócio, dá uma fobia. Pedindo a Deus misericórdia, irmão Milton, doutor Milton. Só a misericórdia de Deus, quase eu não faço. Só a misericórdia de Deus. Viu? Parece que eu, como Jonas, fui sepultado vivo. Mas, amados, o Vital Med teve lá em casa, quando a gente chama Vital Med, que já tomou todos os analgésicos tradicionais, não passou a dor. Aqui na saída do pescoço. Tomei Profenil injetado, igual a água. Fui para a emergência do Hospital da Bahia, Tramal, que é Tramadol. É um opiáceo, opioide. É um remédio da classe das morfinas, igual a água. Bastra, é um outro antibiótico também, da classe dos opiáceos. Nada. Aí eu comecei a orar, irmã Camila. Disse, olha, aí agora... Os irmãos já estavam orando, Senhor, se não está passando com nada, o Senhor quer falar alguma coisa comigo. E eu entendi que quando Deus quer agir na nossa vida,
muitas vezes ele anula tudo. Aí quando eu comecei a orar, o Espírito trouxe para o meu coração um versículo que eu gosto muito. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, Isaías 43, diz o Senhor, e não há quem possa escapar. Olha que coisa linda, irmã Eva. Operando eu, quem impedirá? E o Senhor já começou a me dar uma mensagem. Porque muitas vezes quando nós lemos esse versículo, ouvimos uma mensagem e pensamos assim, operando Deus na nossa vida é só edificação, é só bênção, não. Ele opera, aí Deus, ele opera quando Ele quer nos tratar. Ele opera quando Ele quer nos consolar. Ele opera quando Ele quer nos edificar. Ele opera, tudo é operação de Deus. Então, se Deus quiser nos tratar, não adianta, meu irmão, você toma morfina, não vai resolver se aquilo for um tratamento de Deus. Se for uma edificação, se Deus quiser te curar, não adianta te dar morfina, porque se Deus quiser curar como curou a Lázaro, ressuscitou dos mortos, não adianta fazer nada. Só a mão de Deus vai agir. E só a mão de Deus agiu. Eu agradeço os irmãos que oraram por mim. E quando eu entendi o que Deus quis fazer, a oração foi igual um bálsamo de Gileade. E eu estou aqui, quem pode dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba disso, amado. Quando Ele quer agir, não há quem possa pedir. Então não tem médico. A gente usa quem, né? É um pronome de pessoa, mas pode ser o que também. No original é uma palavra que ela é polivalente. O que é que pode impedir quando Ele quer agir? Então o remédio não pode agir, senão vai frustrar o que Deus quer fazer na nossa vida. O médico não pode, a cirurgia não pode. Ali é você e Deus. É Ele tratando, é Ele agindo. Quando Ele quer nos dar uma experiência e Ele pode nos levar a situações para nós entendermos e ali dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque às vezes para Deus falar conosco, nesse corre-corre de trabalho e da vida de hoje está difícil, amado. Mas às vezes o Senhor nos leva a situações. De sorte, amado, que Deus falou com José e esse sonho foi dissipador de dúvidas. Glória ao nome do Senhor. Mas José teve um segundo sonho, não precisa abrir, está em Mateus capítulo 2, 13. Você está afiado que leu o Novo Testamento. E tendo ele retirado, eis que o anjo do Senhor, de novo o Senhor, não foi Gabriel, não foi Miguel, não foi Uriel, não foi nenhum anjo. O anjo do Senhor apareceu a José num sonho, Mateus 2, 13, dizendo, levanta-te, toma o menino, a mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu diga quando tens que voltar, porque Herodes há de procurar o menino. Isso aqui foi o livramento da matança dos infantes. Quando Herodes disse, já que os sábios do Oriente não vieram me dizer onde estava o menino, então, da minha parte, estava dito, mata todo mundo de Belém, de 2 anos para baixo. Jesus tinha muito menos, mas ele foi bem assim, dilatado. 2 anos que ele não escapa. Extermina. For criança, sexo masculino em Belém, mata 2 anos para baixo. Aí veio de novo o anjo do Senhor em sonho. Foi o segundo sonho que teve José. E foi um sonho de livramento. Diga comigo, livramento. O primeiro sonho foi dissipador de dúvidas. Segundo, livramento. Vamos ao terceiro sonho. O terceiro sonho está no versículo capítulo 2, verso 19, diz assim, morto, porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuravam a morte do menino. Era um sonho de direção, de tomada de decisão. Diga comigo, sonho de direção. Não vou nem comentar, eu olhei aqui, o relógio é um inimigo terrível. Eu quero correr. Mas o quarto sonho, Mateus 22, 22, ou Mateus 2, 22, desculpe. E ouvindo Arquelau, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, agora não diz nem que foi o anjo do Senhor, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Aí agora vem o feixe maravilhoso desse versículo. Para que se cumprisse
O que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. É um sonho de cumprimento profético. Diga comigo, cumprimento profético. Então, qual foi o primeiro? Vamos recapitular, amado, aqui, ó. O primeiro foi um sonho dissipador de dúvidas. Amém? O segundo, livramento. O terceiro, um sonho de direção. E o quarto, um cumprimento profético. É importante, amado, que nós sabemos que esse sonho só aconteceu na vida de José porque José estava numa posição a serviço do Senhor. O Espírito Santo falou claramente comigo. Você não aceitou Jesus? Catuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim, você não aceitou Jesus? Então você legalizou na tua vida que Deus, através da maneira que Ele quiser, não sei se é por palavra, por profecia, por sonho, mas Ele vai agir na tua vida dissipando dúvidas quando você precisar. Ele vai agir na tua vida com livramento quando você precisar, porque você está como José cumprindo um papel em relação a Cristo. O de José era estar ao lado de Maria, dando apoio como marido, mesmo que o filho não fosse dele. Era um pai adotivo. O seu, o meu, é de dizer, Senhor, eu vou ser o teu embaixador na terra, eu vou ser uma pessoa que vou levar o teu evangelho, vou usar o método aí que Deus deu ao anjo da igreja, da célula, vou usar outros meios, mas eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Eu aceitei e eu mantenho essa posição. Essa posição gera bênçãos em toda a tua vida, seja ela pelo meio que Deus quiser, Deus vai agir na tua vida, dissipando dúvidas, trazendo livramento, trazendo direção e cumprindo ações proféticas da palavra e de profecias também. Existe a profecia da palavra e as profecias complementares necessárias do cotidiano na tua vida até você chegar ao céu, até se cumprir o que Judas falou, aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensível diante de Deus o Pai, a Ele seja a glória, hoje e diante de todos os séculos, amém. Mas só para quem está na posição. E é muito sério, amado. Porque nem todos os sonhos, deixa eu fazer esse parêntese aqui, já que eu estou falando sobre isso, é o momento oportuno. Nem todos os sonhos vêm de Deus. Existem 3 tipos de sonho. Anote isso na tua agenda espiritual, está lá no teu espírito, não sai mais. Você aprende certas coisas que não sai mais. Existe o sonho que é descarga mental, está lá em Eclesiastes 5:3. Porque da muita preocupação vem os sonhos. Em algumas traduções, muitos pensamentos. Você pensa muito, está preocupado com isso, com trabalho, com dívida, com família. E aí você sonha. Aquilo é uma descarga natural da tua mente. Há um segundo tipo de sonho, que é um sonho do opositor, conhecido popularmente por pesadelo. Tem muito crente que mesmo crente sofre por isso, porque é um ato externo. O adversário não está na tua vida, porque quem está na tua vida é o Espírito Santo. Mas se houver legalidade, ele vem, porque a legalidade é algo que a palavra diz, que se a gente der legalidade, diz assim, não dê lugar ao diabo, está na Bíblia. Aí ele vem. Ah, pastor, e quando vem? Vou te dizer agora. Olha, mas cuidado com o que você assiste, viu? Davi disse assim, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então, se você coloca coisa má, vem. Não assista filme de terror, não assista o que é conteúdo adulto, não assista. Isso traz males terrível à tua vida. Não assista, amado. Cuidado com o que você vê, selecione bem o que você vê. Você tem domínio próprio é fruto do Espírito. Está na tua mão fazê-lo, como disse o Senhor a Caim. Se agiste bem, não seria aceito? Está na tua mão fazê-lo. Caim optou em matar o irmão, pronto. Ainda outro dia apareceu um maluco na internet dizendo que Caim foi salvo. Meu amado, cuidado com a internet. O que tem de maluco. A internet é uma coisa muito boa, mas ela trouxe um problema sério. Sabe o que é? Qualquer doido, irmã Eva, pode pegar isso aqui no TikTok, tal, grava um áudio de qualquer coisa e bota. Aquilo passa a ser uma instrução. Se a pessoa não souber filtrar o que tem de gente tentando ensinar qualquer coisa, né? E a palavra piorou, porque às vezes que eu, com pretexto de Deus,
E você tem pastores, você tem irmãos em Cristo. Converse com os seus pastores, converse com os irmãos mais experientes, para que você não se deixe levar por tantas instruções loucas. Outro dia uma pessoa assim disse: não, rapaz, as coisas da lei não terminou? Aí o outro disse: terminou, então, o dízimo é da lei. Quem disse que o dízimo é da lei? A lei começou com Moisés. Abraão foi quem primeiro dizimou. Moisés nem tinha nascido. Mano. Depois Jacó dizimou, Moisés nem tinha nascido. O dízimo da lei foi um outro dízimo. Então não vou falar desse assunto, só estou mostrando aos irmãos como é a coisa. Existem 3 tipos de dízimo na Bíblia. Então as pessoas às vezes estão toda... Né? Mas vamos lá, mano. Então, amados, eu já tive ministério de libertação, não que eu deixei de ter, né? Mas às vezes que a gente se preparava, jejuava, estava assim fazendo essa obra semanalmente. Minha esposa aqui me acompanhava e me acompanha, né? E nesse ministério também me acompanhava nessa época. E a gente via muito problema, crente que a gente dizia assim, Deus usava assim, quem está tendo pesadelo, vinha mais da metade da igreja para frente. Já pensou, irmã André? Aí, quando ia tratar, filhos, adolescentes cristãos tendo pesadelo direto, a irmã, pastor, vá na minha casa, vamos lá. Aí vai eu, os outros irmãos, tudo em jejum e oração. Aí chega na casa da irmã, uma benção. Vamos lá, o que está acontecendo? Os filhos, uma benção na igreja. Vamos lá, o quarto do menino eu quero orar. Aí a gente colocava óleo da unção na mão. Começava a orar com o braço estendido. Experiência que a gente tem. E quando eu estava assim no quarto orando, passei a mão, pela misericórdia de Deus, na altura de uma pequena biblioteca, e parecia que tinha, já viu aquele efeito do imã? Algo que estava assim, que minha mão sentia. Em meio a tantos livros, eu fui assim na direção, quando eu tiro um livro específico, que é um livro de bruxaria, que o pai deu aos filhos. O pai era descrente, a mãe cristã, os filhos cristãos. O pai deu um livro de bruxaria. Os filhos começou a ler. Começou a ter pesadelos. Direto, o diabo no quarto. Eu disse, irmã, tira esse livro. Deus revelou que é esse livro aqui. Já tive vez de eu estar em casa, vindo o culto, já 10 e pouca. Dizer, pastor, eu com a pizza de atum na boca, que eu gosto. Mandei pedir, que naquele dia não tinha nada. Disse, vamos pedir aqui. Quando o pizzaúlo chegou, não estava nem em jejum e oração. Pastor, meu irmão que estava no culto, vem aqui, porque na casa de uma pessoa aqui que estava no culto, não é nem cristã, a filha está endemoniada, que ninguém consegue entrar no quarto. Eu terminei de comer minha pizza, obviamente, né? Mas pastor, não tem que ser em jejum e oração. É por isso que a gente tem que estudar a palavra. Está voltando à escola bíblica, né? Eu peço a Deus que a gente tenha uma escola profunda. Se você for olhar no original, quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, dizer, Senhor, por que não consegui expulsar o demônio do jovem lunático? Jesus responde assim, por causa da vossa pouca fé. Ponto. Nos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos sinaíticos e vaticanos, tem 2 tipos de codex, codex sináitico e codex vaticano. São os livros achados no Mar Morto, os mais antigos, aqueles mais confiáveis. Ele vai até aí. Por causa da vossa pouca fé, ponto. Algumas cópias, porque naquele tempo não tinha gráfica, se copiava muito a Bíblia para passar para o outro. Em algumas cópias, alguém acrescentou assim, esta casta só se expulsa com jejum e oração, mas Jesus não disse, não. Está na Bíblia, talvez até esteja na tua Bíblia. Algumas Bíblias de estudo vai colocar no rodapé, assim, em colchete, não encontrado esse fragmento nos escritos mais aceitos. Preste atenção, mano, porque tem gente que diz assim, não, eu não posso ministrar, que eu não estou em jejum. Mas quem conhece a palavra, está vendo você? Já foi aqui também a escola bíblica dominical, tá? Eu já ensinei aqui a escola de hoje. Tem muita coisa assim que a gente tem que estudar. Se vou lá, chegou lá, a menina estava, desculpa o termo, como diz, virada no giraia, no capeta mesmo. Ninguém entrava no quarto, um poltergeist de doido. Disse, não, abra aí que nós vamos entrar. E orava e o maligno não queria sair, aquele negócio que a cara muda, uma menina, os cabelos caem assim, tem crente que não vai não. Eu já vi crente sair correndo. Aí Jesus o que era? Um quadro.
que estava na parede do quarto da menina. Jesus revelou. Tirou o quadro, quebrou naquela noite, Deus deu libertação completa. Mas é só para falar, amados, que cuidado com pesadelos. Geralmente tem uma brecha, viu? Cuidado com o que você assiste, o que você deixa entrar na tua casa, o que você coloca na tua mente, o que você come. Tem uma bala mesmo de maçã muito gostosa, que é chamada Lilith. Quem conhece? Uma bala de maçã chamada Lilith. Depois você chegue na internet e coloque Lilith. L-I-T-I-H, né? Lilith, T-H, no final T-H. L-I-T-I-H, T-H. Lilith é um espírito maligno que assumiu em forma feminina, está lá na cultura hebraica. Está citado em Isaías. Andava no meio dos chacais. Alguém fez um pacto e botou o nome da bala, Lilith. Aí as pessoas chegam, compram e comem. Não sabe por que está com pesadelo. Mas não é culto de libertação, não. É só para a gente ver que na coisa não é brincadeira, não, viu, irmão? Mas voltando aqui, amados. Então está o sonho, que é, pelos muitos pensamentos, o sonho pesadelo. E um terceiro tipo de sonho é o sonho revelação, que vem de Deus. Ele é diferente. Ele marca e você não esquece. Ou se esquecer é porque Deus esqueceu, como o rei da Babilônia, para poder José ou Daniel interpretar, né? É muito sério. Então, é importante nós guardarmos esta verdade em nosso coração. Então, os sonhos de Deus geralmente são sonhos revelação, ou sonho que traz edificação. E sonho, amado, é um viés profético. Muito interessante que muitos sonhos na palavra ele foi profético. Os sonhos que José teve no Egito são os sonhos proféticos. Iam acontecer lá na frente. E aí eu faço o link com a citação de Paulo escrevendo à igreja de Tesalônica, no capítulo 5, verso 20, não desprezeis as profecias. Então Deus ainda usa muita gente de sonho aqui nessa igreja. Eu fico sabendo, às vezes me conta, eu oro a Deus para interpretar, é importante. Então muitas profecias vêm em sonhos. Então, aconteceu com os reis da Babilônia no tempo de Daniel, e é tão profético que tem sonhos que Daniel teve, que até hoje ainda está se cumprindo. Vou dar um exemplo, o sonho da grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas e pés de ferro e parte de barro. Era todos os reinados do mundo, desde a Babilônia até hoje, as 10 grandes nações, que está aí aguardando a pedra que Daniel via. Olha que sonho profético, que vinha e esmiuçava toda aquela estátua e se fazia um grande monte, que é o reinado de Cristo que está chegando. Então ainda está se cumprindo. Olha, por isso que Deus disse a Daniel, guarda, sela a profecia desse livro, porque é para muito tempo. Repousarás, né? Mas guarda, porque ainda é para muito tempo. De sorte, amado, que os sonhos é uma forma de Deus falar. E por que Deus fala ainda de sonho, amado? Quando Deus vai me dando a mensagem, eu vou estudando a mensagem e perguntando a Deus. Não, porque às vezes, amado, os afazeres do cotidiano tem tomado muito tempo das pessoas. Hoje eu conversava com o pastor Marcos, nós somos de um tempo, não somos tão velhos assim não, pastor, mas a misericórdia de Deus está sobre nós. Em que quando tinha uma data festiva, Dia das Mães, Natal, a igreja ficava mais cheia. Por quê? As pessoas recebiam parentes de fora e diziam, não, então vamos para a igreja, que é um hábito nosso. Então você vai para a igreja, né? 1h30, 2 horas. E depois a gente volta para compartilhar com você. Eu estou te recebendo na minha casa, você vai participar da minha adoração. Hoje só liga para o pastor, não posso vir nos dias de hoje, porque eu estou com visita em casa. Preste atenção, a visita impede a adoração. Você da sala à visita é mais importante do que você adorar. E você não consegue trazer sua visita para adorar com você. Preste atenção, amado. Tem coisas que a gente tem que dizer aqui. Que o ministério, tanto o meu do pastor Marco, é profeta que não tem papa na língua, não. Diz com amor, mas diz. Alguns irmãos estão ouvindo na live, então se você estiver ouvindo na live, no ano que vem, mude, amado. Diz, não, chegou na minha casa, então vai participar. Deus disse assim, o estrangeiro que estiver no meio de vós, vamos para a Bíblia, vai ter que se circuncidar. Olha que coisa, irmão baterista. O cara vinha de outra nação, mas porque foi habitar no meio de Israel, tem que passar pela circuncisão. Ó.
cortar lá a pele do prepúcio, porque todo israelita circuncidado. Se para morar aqui, você vai ter que fazer. Vai ter que adorar só o Deus de Israel. Você tinha guarido em Israel, mas você tinha que passar por tudo de Israel. Hoje é diferente. A pessoa vem para a tua casa e você vai se adaptar à pessoa. A pessoa não se adapta ao Israel espiritual que está na tua vida. A adoração, ela é insubstituível. É o mau ato que nós podemos prestar a Deus. A adoração é muito maravilhosa. Os excessos de entretenimento desta geração, amado. Muitas vezes Deus quer falar pela palavra, a pessoa não escuta. Está tão na igreja desligado ou não vem. Né? Deus quer falar com o profeta e tem dificuldade. A falta de leitura bíblica também é difícil. Às vezes a pessoa despreza. Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou me atrasando um pouquinho, ainda estou no livro de Atos. Questão ética, pastor, não vou te revelar. O irmão está no livro de Atos ainda. Nós estamos em Apocalipse já terminando. Então o irmão vai terminar lá para, se continuar no ritmo que ele está, em junho. Certo, amado? Mas que termine. Então, amado, é muito sério. No livro de Jó fala porque Deus ainda fala em sonho. Diz assim, porque Deus fala. Jó 33,14, não precisa abrir. Confia aqui que eu estou sendo fiel. Jó 33,14, eu gosto muito desse versículo, diz assim. Porque Deus fala 2 vezes e ninguém atenta. Olha que coisa maravilhosa. De uma e de outra maneira. O livro de Jó é tremendo. Aí diz assim, em sonho ou em visão, quando cai o sono profundo dos homens, adormece na cama. Então revela o seu ouvido, já que não quer ouvir quando está acordado, por quê? Porque às vezes está com o controle na mão, ó, subindo e descendo. São 300 canais. Entendeu, Jair? Não tem. Deus diz assim, eu quero até falar. Aí não está nos 300 canais subindo e descendo, está no shopping. Não que eu tenha nada contra shopping, eu comprei até essa camisa essa semana bonita no shopping. Entendeu? Mas divida seu tempo, o tempo de Deus é importante. Aí às vezes está no trabalho, o trabalho é bênção. Está no estudo, mas às vezes não dá tempo para Deus. Então Deus diz, quando estiver lá dormindo, aí é gerência total de Deus. Deus aí entra em sonho e revela ao ouvido do homem, fala e sela a instrução. E para quê, diz o versículo? Nós lemos Jó 14, 15, 16 agora. Para apartar o homem daquilo que faz, do seu desígnio. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e Deus está dizendo, não faça isso, porque você vai se quebrar. Mas fala, André, aí o povo não está dando ouvido, porque está muito ocupado. Então Deus fala em sonho, olha, entre, não faça isso não. Escondeu o homem da soberba. Versículo 18, para desviar sua alma da cova. Olha que coisa profunda, amado. Isso é o livro de Jó. 33, depois você lê, 14 a 18. E a sua vida de passar pela espada. Olha que coisa. Mano. Para livrar o homem, Deus entra no sonho. Se Deus não entra no sonho para dizer a José, José agora não estaria casado, quer dizer, agora não, né? Que ele já partiu para a glória. Na época não casaria com Maria, não aceitava Maria. Não seria pai adotivo de Jesus, não teria aliança com Deus. Talvez não tivesse nem salvo, não tivesse oportunidade, porque o que Deus tinha para ele era aquilo. Seria infeliz, mas Deus entra em sonho para isso, amado. E os sonhos que Deus deu a José, esses 4 sonhos, porque ele aceitou a posição que Deus tem para ele. Eu quero dizer a você, e estou dizendo a mim, que a palavra corta lá, corta cá, aceite a condição que Deus tem para você. Sabe qual é a condição que Deus tem para você? Você foi chamado, você não é mais deste mundo. Aramachou de cai. Você agora é servo, você é crente. Você agora é profeta de Deus, você é agente de salvação.
Você tem que levar a palavra, você tem que dizer, Senhor, eu tenho que dar um jeito de cumprir este negócio. Eu estava orando, pastor, como é que eu vou cumprir esse negócio aí? Eu já estou até com o meu certificado, tenho que cumprir esse negócio. Orando a Deus, eu preciso cumprir esse negócio. Eu preciso ganhar almas. Eu não posso ficar desprezando, preste atenção, aquilo que eu fui chamado, senão as bênçãos todas que estão elencadas a isso, ela não pode se estabelecer. Então José só recebeu essas bênçãos porque ele permaneceu na posição. Se ele diz, não quero não, tudo bem, é do Espírito Santo, mas não quero não. O que é que o povo vai pensar, né? Tem gente que diz assim. Mas como ele ficou, ele foi, teve suas dúvidas dissipadas, teve livramento, recebeu direção e se cumpriu coisa profética na vida dele. E é assim na minha e na tua vida. Como na vida de José, Deus tem, amado. Na minha e na tua vida, posição. Você é dirigido pelo Espírito, você é filho de Deus. Você é propriedade particular do Senhor. Jó disse no verso 42, no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E Deus fala, amado, por todas essas maneiras para cumprir na minha e na tua vida o seu intento, mas se nós guardarmos a posição, se tão somente. É interessante que alguns textos na Bíblia têm essa condicional. Salmo 91 é um deles. Tem muita gente que gosta do Salmo 91, até ímpio. Coloca no carro, na casa, no quadro, mas é um salmo condicional. Não tem a ver com salvação, não. Salvação é outra coisa. Tem crente até salvo, mas vive no mundo uma vida que só a misericórdia, sofrendo, porque não quer entrar nas bênçãos condicionais. A salvação, ela é condicional? Não, ela é graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom não é condicional. Deus resolveu dar. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até para não chegar no céu e dizer, não, eu estou aqui porque eu orava muito, porque eu li todo o Novo Testamento, quando o pastor não. Ler o Novo Testamento não vai te dar salvação. Cantar não vai te dar salvação. Pregar não vai te dar salvação, não. A salvação é gratuita. Agora, tem muitas outras bênçãos que norteia para que você tenha uma vida abundante na terra, que são condicionais. Pelo que se apegou a mim com amor, diz o Salmo 91. Ou seja, o que é se apegar a mim com amor? É, apesar de eu ser salvo em Cristo, eu vou amá-lo de forma que eu não vou trocar a adoração por datas. Quer ver, meu amado? Segundo Natal do comércio, eu aprendi isso quando eu trabalhei no comércio. É o Dia das Mães. Você pode reservar no melhor restaurante da cidade, ó. Eu vou chegar com minha mãe aí às 13 horas, eu quero a melhor mesa, eu quero o melhor lugar. Pronto. Você tem dinheiro, você banca no melhor restaurante. Aí você vem para a igreja com sua mãe, ouve a palavra, recebe a bênção, sai daqui, vai para o restaurante, está lá reservado o seu lugar. Aí o cara faz inverso, ele acorda cedo, vai para a feira de São Joaquim, pisa naquela lama preta que eu não gosto, enche o pé de lama preta, compra um peixe, bota a mãe para trabalhar. Eu não vou para a igreja não, porque é dia das mães, ela está fazendo a comida. Depois ele vai comer em casa. Olhe bem, mano. E não pode vir para a igreja porque a mãe está fazendo o almoço, porque é dia da mãe para a família toda. Veja que você pode fazer até melhor, se você tiver adoração prioridade. E aí eu não preciso falar de Natal, de outras datas. Já aprenda aí. E a mãe também tem que ser sábia, se for cristão. Eu não vou trabalhar no meu dia não, meu irmão. Eu quero comer Antigamente tinha um local que era Centro Honoré, no Merídia. O Merídia faliu, era bem caro. Eu quero comer no restaurante mais caro da cidade. Tu é filho, meu irmão. Trabalha o ano todo, que banque. Tem mãe que dá aceita e tratar peixe lá de São Joaquim. Mas vamos ficar de pé, amado. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele quando vos desviardes da direita para a esquerda. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.